Bom, gente, vamos lá. Vamos para o nosso terceiro bloco, né? O primeiro foi de apresentação, o segundo a gente começou mesmo, né, a dar nossa aula sobre direitos humanos, vimos aí o conceito, a estrutura de direitos humanos, né? Também passamos ali por ver o direito humano como norma, princípio, né? A fonte dos direitos humanos, basicamente nos tratados internacionais. Vamos agora estudar um pouco mais a fundo os direitos humanos para a gente ver, logicamente, o fundamento dos direitos humanos, de onde os direitos humanos eles trazem o seu fundamento. Não existe um consenso na doutrina, mas a gente vai colocar aqui o que é cobrado em concurso público, claro. Outra coisa que é muito importante, aí chove perguntas de direitos humanos referente à característica dos direitos humanos. Então, esse bloco aqui, nós temos vários assuntos para tratar, que são esses dois aqui que eu falei, tá certo? Mas são assuntos que caem, não, despencam em prova de concurso público. Então, peço a vocês uma atenção especial sobre esses temas. Vamos ver agora os fundamentos, né? Aí na tua tela aí, vamos lá, vamos ver. Fundamentos dos direitos humanos. Veja, para fins de concurso público, tá bom? Nós vamos ver 3 fundamentos. E basicamente, vou até te dizer, tá? Esses são os mais cobrados. Basicamente, fundamento moral nem cai em prova de concurso público. São raríssimas as questões trazendo o fundamento moral, ok? Mas eu acho muito importante a gente compreender os três. Os três. Quando a gente fala em fundamentação ou fundamentos, são as razões que legitimam e motivam o reconhecimento dos direitos humanos. Vamos começar com o primeiro, né? Que é o fundamento, a escola justnaturalista, também chamada aí direito natural, tá bom? Direito natural. Essa corrente doutrinária, ela vem informar que as normas que surgem sobre direitos humanos está acima do direito estatal, está acima do direito posto por cada Estado nacional. De acordo com os justnaturalistas, o fundamento dos direitos humanos é uma ordem, está aí na tela, é muito importante pontuar isso aí, uma ordem superior, uma ordem universal, uma ordem imutável e uma ordem inderrogável. Deixa eu colocar aqui também, para vocês irem me vendo aqui, né, na tela. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui meu vídeo juntamente com a minha tela do PowerPoint. Então vamos lá. A primeira, né, diz que o grande fundamento dos direitos humanos, ou seja, os direitos humanos, eles decorrem por uma ordem superior, universal, imutável, inderrogável. Claro que existem críticas em relação a essa tese, a essa teoria, porque os direitos humanos, eles não são simplesmente os direitos naturais, não são aqueles direitos simplesmente os direitos pré-existentes e direitos superiores de quaisquer espécies normativas. Não, não. Na verdade, os direitos humanos, eles decorrem de uma construção histórica, de uma evolução da própria sociedade, tá certo? Então, não seria aquele direito, ou não seriam aqueles direitos que surgiriam divinamente, tá certo? Então, essa era a posição da escola justnaturalista, que foi afrontada aí pela escola positivista, que aí vem o fundamento positivista, tá certo? Então, quando eu falo em fundamento positivista, eu estou dizendo o seguinte, olha, na verdade, o que acontece são o seguinte, os direitos humanos são normas que visam proteger a dignidade da pessoa humana e estão devidamente positivadas nos ordenamentos jurídicos de cada Estado nacional. Por essa razão, os direitos humanos eles não são imutáveis. Olha aí a grande
contradição em relação à escola justnaturalista, que dizia que o direito humano é um direito imutável. Não, para os positivistas, não são direitos imutáveis e não possuem característica absoluta, tá certo? Então, para aquela corrente justnaturalista, os direitos humanos, eles são uns direitos que são absolutos. Não caberia exceção num caso prático, tá bom? Tem até um conceito de Norberto Bobbio que eu acho muito interessante. Norberto Bobbio, um grande doutrinador, tá certo? Ele diz que os direitos humanos, eles não nascem todos de uma vez, nem de uma vez por todas. É um conceito muito interessante, né, em relação a endossar, né, o fundamento positivista, tá bom? Agora, claro que a grande crítica em relação ao fundamento positivista é o fato de que eles não reconhecem os direitos humanos que não estejam positivados na ordem interna de cada país. Então, não seria direito humano que não estivesse positivado, que não estivesse escrito no ordenamento jurídico de cada país. Vejam, gente, observem que o fundamento positivista ele vem contrapor o fundamento justnaturalista, tá certo? As provas de concurso basicamente perguntam sobre esses dois aqui. Então, quando a banca de concurso vai perguntar, ou ela vai dar o conceito certo de cada um, ou vai tentar trocar. Vai dizer que o fundamento justnaturalista é aquele fundamento que protege a dignidade da pessoa humana de forma positivada nos ordenamentos jurídicos de cada estado. Você, obviamente, vai dizer que é falso, né? Não está correto esse posicionamento. Para a gente finalizar, vamos ver o fundamento moral que está aqui, né? Fundamento moral, na verdade, os direitos humanos exprimem valores da coletividade humana, tá certo? Logicamente que a grande consideração do fundamento moral é dizer que os direitos humanos são os direitos morais. Eles não vão aferir sua validade em normas que estão positivadas em cada estado. Não. Vamos dizer o seguinte: olha, na verdade, pelos valores da coletividade humana e não pelo fato de estarem positivados em uma ordem jurídica. Então, essa corrente, ela dá, digamos assim, uma base para positivista, no entanto, tira o tapete do próprio fundamento positivista. Ele diz o seguinte: olha, algumas coisas do fundamento positivista é legal, é interessante, porque realmente se protege a dignidade da pessoa humana, mas não tem nada a ver com o que está positivado em cada ordem jurídica. Não há necessidade de positivação. Tá certo, gente? Então, é importantíssimo a gente ter essa noção dessas três escolas, mas eu faço um alerta que, via de regra, quando cai em concurso, ou cai esse justnaturalista, ou cai o positivista, tá certo? O fundamento moral é aquele que diz que não precisa estar positivado em uma ordem jurídica, os direitos humanos possuem seu fundamento, né, nos valores da coletividade humana, e sempre respeitando, logicamente, a evolução histórica, ok? No próximo ponto, esse aqui a gente vai falar até o finalzinho desse bloco, importantíssimo, tá certo? São 13 características para a gente falar aqui, discutir, ok? Características dos direitos humanos. Vamos ver? A universalidade, a relatividade ou limitabilidade, a irrenunciabilidade, a inalienabilidade ou indisponibilidade, imprescritibilidade, complementaridade ou interdependência, indivisibilidade, exigibilidade ou efetividade, aplicabilidade imediata, abertura ou inexauribilidade, historicidade, proibição do retrocesso e superioridade normativa. Certo, gente? É muito importante nós estudarmos as características dos direitos humanos. Muito importante estudarmos todas as características dos direitos humanos.
tá bom? Então, sem muita perda de tempo, vamos para a nossa primeira característica. A primeira característica é a universalidade. Vamos ver a característica da universalidade. Então, gente, quando falamos em universalidade, nós estamos simplesmente dizendo que os direitos humanos, eles devem abranger todos os indivíduos, todas as pessoas, sem exceção. Qualquer pessoa é titular de direito humano, independentemente de nacionalidade, de sexo, cor, raça, credo, convicção político-filosófica que seja, tá certo? Então, não vai haver diferença. É pessoa, nasceu, então vai ter direito humano. Só um cuidado específico que eu gostaria que vocês apontassem aí. Um cuidado muito grande. Por quê? Porque pós Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí uma bifurcação, né, em relação a posicionamento de poder dentro da estrutura mundial, entre capitalismo e socialismo. Como os direitos humanos possuem estrutura universal, claro, alguns países adotavam alguns direitos humanos e outros criticavam. Então, é muito comum a gente ver alguns falarem que da época, por exemplo, da Guerra Fria, existia uma grande corrente, muito mais focada aí nos países socialistas, né, de um certo relativismo dos direitos humanos. Ou seja, os direitos humanos não seriam aplicados a todos, tá certo? Deveria se observar os valores morais e culturais de cada país. Logicamente, como os direitos de liberdade são direitos que não eram tão bem vistos, né, nos países socialistas, até hoje não são, né, dos que restaram. Então eles queriam colocar essa tese do relativismo cultural como uma característica dos direitos humanos. No entanto, para sua prova de concurso público, né, nós temos, obviamente, depois da DUDH, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, questionamentos sobre os direitos ali dispostos. No entanto, a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, que foi lá em Viena em 1993, sepultou essa doutrina aí do relativismo cultural, tá certo? Afirmando categoricamente que a universalidade é uma característica dos direitos humanos. Eu até preciso pontuar isso aqui de forma bem enfática para a gente tomar muito cuidado com o relativismo cultural, tá certo? Então, não confundir também relativismo cultural com a característica seguinte, que é a da relatividade ou da limitabilidade. Muito cuidado, tá certo, gente? A gente não pode confundir uma e outra, ok? Então, é muito importante a gente ter essa diferenciação. Não confundam, deixa eu até tirar aqui o provisoriamente, só para vocês verem, tá certo? Aí, não confundam relativismo cultural com relatividade. Volto a dizer, relativismo cultural foi uma corrente que surgiu ali pós-DUDH, pós-Segunda Guerra Mundial, onde alguns países, sobretudo aqueles países socialistas, diziam que deveria se ter, obviamente, uma relativização dos direitos humanos a depender da cultura de cada país. Essa doutrina, desde 1993, foi sufragada, foi retirada, não existe mais, tá bom? Então, muito cuidado, porque algumas provas de concurso público, às vezes, gostam de perguntar sobre o relativismo cultural. No entanto, a característica dos direitos humanos é da universalidade. É isso aí, universalidade. Próximo, relatividade ou limitabilidade. Vamos ver, dar uma olhadinha aqui sobre relatividade ou limitabilidade, ok? Então anota aí o conceito sobre relatividade ou limitabilidade. Então,
Quando falamos nesse ponto específico, nessa característica, nós estamos dizendo que os direitos humanos dispõem de um caráter relativo. Isso, não são direitos absolutos. Ou seja, eles encontram limites nos outros direitos igualmente consagrados. Tá bom, gente? Então, num caso concreto, um direito humano pode entrar em conflito aparente com outro direito humano. E não existe hierarquia entre um e outro. Por não existir hierarquia entre um e outro, vai ter que fazer uma opção em qual direito deve se prestigiar. Vamos dar um exemplo clássico que existe, que pode haver conflito. Por exemplo, liberdade de crença e direito à vida. Qual é o que deve ser prestigiado? O direito à vida ou a liberdade de crença? Aí você pode até responder assim: professor, eu diria que seria liberdade, eu diria que seria o direito à vida. Olha, depende. Não existe hierarquia entre os direitos humanos. Então, digamos hipoteticamente que uma pessoa que seja maior, né, possui maioridade, ela seja hospitalizada, mas ela não queira o tratamento médico que estão exigindo ela ter. Retirar sangue, fazer um procedimento, ela não quer. Ela é maior de idade, não possui qualquer doença mental e ali vai haver um conflito aparente entre vida e liberdade de crença. E aí, como resolver esse problema? Nesse caso específico, é possível que se dê prestígio ao direito à crença, à liberdade de crença. Sim, já foi decidido isso em nossos tribunais sobre essa questão. Por outro lado, digamos que seja um menor, uma pessoa que não possui maioridade. Os pais professam a fé em determinada religião e não pode, por exemplo, fazer a transfusão sanguínea. Aí, nesse caso específico, diante desse conflito aparente entre direitos, o juiz pode decidir de forma diferente em prestigiar a vida da criança, até porque não se sabe nem se depois, né, de sua maioridade ele manterá os seus dogmas religiosos igual com os do seu pai ou de sua mãe. Então, observem que os direitos humanos eles não são ou não têm dotação de serem absolutos. Um ponto específico eu queria só que vocês anotassem. Norberto Bobbio, tá certo? Norberto Bobbio, ele diz, né, que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vamos estudar ainda a DUDH, que foi formatada em 1948, ele diz que tem 2 artigos na DUDH que exprimem direitos absolutos, que seriam o de ninguém será mantido em escravidão ou servidão, então, e o outro seria ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou até mesmo degradante. Então ele fala aqui, escravidão, servidão, tortura, tratamento desumano, degradante ou cruel, não tem exceção para isso, não pode haver excepcionalidade para isso. Esse é um argumento de Norberto Bobbio. Cuidado, cuidado. Por quê? Porque na sua prova de concurso público, você vai ter que gabaritar que os direitos humanos, eles não são absolutos. Ok? O posicionamento do Supremo Tribunal Federal é nesse sentido. Então, gabarite que os direitos humanos não são absolutos, eles são relativos. Os direitos humanos são relativos, ok? Claro e óbvio que se na sua prova vier dizendo de acordo com a doutrina de Norberto Bobbio, aí você vai marcar que esses aí que a gente acabou de falar, escravidão, servidão, tratamento desumano, degradante, esses aí, você vai marcar a relatividade deles, né? Ou seja, aliás, a relatividade não, eles serem direitos absolutos, não caber qualquer tipo de exceção, tá certo? No entanto, se falar genericamente, pode gabaritar uma das características dos direitos humanos como sendo a sua relatividade ou limitabilidade. O que isso quer dizer? Se houver conflito aparente, é possível que um ou outro ceda para o outro direito humano. Certo, gente? Então, essa é a característica da relatividade ou limitabilidade.
A próxima é a irrenunciabilidade, né? Então, o que é a irrenunciabilidade? Quiser anotar aí no seu caderno de anotação, quando falamos em irrenunciabilidade, nós estamos dizendo que os direitos humanos, eles não podem ser objeto de renúncia. Os seus titulares, eles não podem dispor dos direitos humanos, embora eles possam querer não exercer os direitos humanos, né? Mas eles não podem dispor. Não se pode transferir direito humano. Tá bom, gente? Claro, e aí anotem, ser admissível a chamada autolimitação voluntária. Olha aí, cuidado. A chamada autolimitação voluntária, viu, gente? É eu próprio me limitar por um determinado período de tempo. Autolimitação voluntária. Eu sempre dou um exemplo prático para entender o que é isso aqui. Desculpa aí a escrita, viu, gente? Não é que eu não saiba escrever, não. É porque realmente escrever no mouse é mais complicado. Opa, isso. Voluntária, tá tudo errado. Tá tudo errado aqui. Peraí. Deixa eu fazer. Deixa eu pegar aqui a borracha e apagar. Não é assim. Autolimitação voluntária. Pronto, anota aí. Essa autolimitação voluntária, ela tem que ser, obviamente, provisória, né? Temporária. Eu sempre dou um exemplo, gente, do Big Brother Brasil, por exemplo. Entrou ali no confinamento, né? A pessoa, claro, assina um contrato, né? Assina tudo. Ali tem um direito de imagem que está sendo cedido. Ali tem a questão da liberdade de locomoção, que está sendo tolhido num determinado período de tempo. Então, claro, os direitos humanos eles são irrenunciáveis, mas é possível haver a autolimitação voluntária por um determinado período. Logicamente, de forma temporária, né? Essa renúncia ela tem que ser temporária. O próximo aí, inalienabilidade ou indisponibilidade. Sim, não é possível a alienação, não é possível a transferência dos direitos humanos. Isso não quer dizer, tá certo, que não seja possível eventuais restrições para uma finalidade específica. Ok, gente? Outra questão que a gente coloca aqui nessa característica sobre a alienação, os direitos humanos, eles são desprovidos de conteúdo econômico patrimonial. Então, eles são inalienáveis, eles são indisponíveis. Próxima característica, vimos isso aqui já, né? Próxima característica, imprescritibilidade. Olha, quando eu falo em prescrição, eu falo em tempo. Então, quando eu falo que os direitos humanos eles são imprescritíveis, eu estou dizendo que eles não desaparecem com o decurso do tempo ou com o fato de eu não os exercê-lo. Os direitos humanos eles são sempre exigíveis, tá certo? Então são imprescritíveis, ok? Complementaridade ou interdependência. O que é a complementaridade ou interdependência? Os direitos consagrados, eles são autônomos. Cada um, claro, é um direito autônomo. Mas eles possuem intersecções. Eles possuem, algumas vezes, uma mistura de um com o outro para que atinjam a sua finalidade. E, por vezes, são interpretados de forma conjunta. É aquela relação mútua, né, de direitos humanos. Na verdade, o direito humano ele é um composto de direitos, é um conjunto, como nós falamos aqui, na parte inicial dessa aula, na parte conceitual. É um conjunto de direitos, então eles são interdependentes, sim, são interdependentes, tá bom? Outra característica, a indivisibilidade. Então, os direitos humanos, como falamos, compõem um único conjunto de direitos e eles
não devem ser ou não deveriam ser analisados de uma forma isolada ou de uma forma separada. Não, eles devem ser vistos e interpretados conjuntamente, tá bom? O desrespeito a um direito humano constitui violação a todo o ordenamento jurídico de direitos humanos. Então, por isso que os direitos humanos eles não são divisíveis, ao contrário, são indivisíveis, indivisíveis, tá bom? Exigibilidade ou efetividade. Vimos indivisibilidade, né? Vamos ver agora exigibilidade ou efetividade, ok? Quando falamos em exigibilidade ou efetividade, nós estamos dizendo que os direitos humanos eles devem ser implementados pelos estados nacionais. E não só isso, nós falamos também em responsabilização. Sim, é possível que os organismos internacionais eles responsabilizem violadores dos direitos humanos, tá bom? Então é uma característica aí dos próprios direitos humanos. Exigibilidade ou efetividade, ok? A aplicabilidade imediata. Quando falamos em aplicabilidade imediata, a gente diz o seguinte: a partir do momento em que se reconhece internacionalmente um direito humano, os efeitos deles, dos direitos humanos, se irradiam para todos os seres humanos, tá certo? Então, é até desnecessário se elaborar leis específicas para os direitos humanos. É desnecessário. A nossa Constituição, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha aí, no parágrafo 1º do artigo 5º, diz lá, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, vejam que, de fato, também, assim como os direitos fundamentais, os direitos humanos também têm aplicação imediata, ok? Abertura ou inexauribilidade. Olha, preste bastante atenção, porque os direitos humanos, eles não são esgotáveis, ao contrário. A gente não pode retirar os direitos humanos, ao contrário, eles sempre estão em processo de expansão ou alargamento. Um grande exemplo da abertura ou da inexauribilidade encontra-se em um texto da nossa própria Constituição, no parágrafo 2º, que diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Veja, então significa dizer que se num tratado internacional se reconheça um outro direito humano, a nossa Constituição não vai excluir, ao contrário, ela pode inclusive abarcar esse novo direito humano, trazendo para o seu texto constitucional. Então, quando a gente fala em abertura, em inexauribilidade, nós estamos dizendo que sim, o direito humano ele sempre vai passar por um processo de expansão ou alargamento. É possível se constituir novos direitos humanos, ok? Historicidade. Quando falamos em historicidade, obviamente, os direitos humanos eles são fruto de uma construção evolutiva da própria sociedade, tá certo? É fruto da limitação do poder do Estado, do reconhecimento de igualdade entre as pessoas. Então, o direito humano ele vem ao longo do tempo sendo construído. Próximo, proibição do retrocesso. O direito humano, uma vez assegurado, ele não pode ser suprimido, não pode ser abolido. Depois que se reconhece um direito humano, a gente não abole o direito, tá certo? A gente apenas o cumpre. E para finalizar, e aí já finalizando também essa parte aqui das características, vejamos a superioridade normativa, né? Normas e os cogens. Normas e os cogens. Tá certo? O que é que isso quer dizer? Quando falamos em ius cogens ou jus cogens, nós estamos dizendo que é o direito coercitivo, é o direito imperativo.
Então, no campo do direito internacional, uma norma geral e que tem o poder de obrigar os diversos estados nacionais e as organizações internacionais é ius cogens. Então, o direito humano, ele possui como característica essa autoridade, a autoridade coercitiva, a autoridade imperativa. Então, ela tem o condão de obrigar os estados nacionais a cumprir aquele direito humano, tá certo? Então, logicamente, quando tratamos de direito humano, nós temos uma superioridade normativa. Por que superioridade normativa? Porque vai estar acima dos interesses de cada estado nacional. Muito importante entender esse tema, até porque pode ser que em um país não exista aquele direito ali e já ser reconhecido internacionalmente como direito humano e a ONU, por exemplo, ela aplicar sanções por não cumprimento aos direitos humanos. Então, é muito importante a gente ter essa noção da existência da superioridade normativa dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles possuem essa característica de ser norma ius cogens, ok? Norma ius cogens. Ok, gente? Então deixa eu só, para a gente concluir aí esse bloco, né? É muito importante você retomar os estudos dessas características, estudar uma a uma, tá bom? Fazer as anotações devidas de cada uma dessas características, porque em prova de concurso público eles exigem muito essas características. Você ter o conhecimento dessas características é fundamental para o seu concurso público. Tá bom, gente? Então, qualquer eventual dúvida, volto a dizer, eu já passei aqui meu Instagram, pode me mandar uma mensagem, tá certo? Pelo direct do Instagram. Qualquer dificuldade, manda uma mensagem que a gente explica. Se eventualmente você achou que não ficou tão clara a explicação, você passa uma mensagem para mim e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Então, daqui a um pouquinho, a gente volta ainda nesse nosso primeiro encontro, nesse nosso primeiro compromisso, estudando aí essa parte conceitual de direitos humanos, tá bom? Então, daqui a um pouquinho, nós voltamos.